Queridos, eu quero ler um texto que está em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, que está escrito: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas sua alma, diz o Senhor Jeová. Queridos, eu quero meditar em poucos minutos convosco a respeito de um tema tão bem sugestivo, que parece até aleatoriamente não ter nexo, mas eu gostaria de me ater nesta condição que Deus trata aqui com o profeta Ezequiel, tendo em vista que o tema proposto está em Colossenses, e dentro de um contexto histórico e espiritual, nós sabemos que o período que Paulo escreveu à igreja em Colossos, na igreja de Colossos, estava havendo uma ameaça de destruição, tendo que até o 5º século antes de Cristo, a cidade de Colossos viveu dias de ápice da economia, onde o seu comércio estava bombando, mas com o advento, com o crescimento, com o ápice da elevação econômica da cidade de Laodiceia e Hierápolis, então ela começou a entrar em decadência. A verdade é que o que leva a Epáfras, o grande companheiro, o grande construtor espiritual desta igreja, a pedir socorro a Paulo, a contar-lhe o que estava acontecendo, justamente era período de destruição, tendo em vista que os laodicenses, os falsos ensinadores, já havia contaminado a igreja de Laodiceia no que diz respeito à autossuficiência. Quando eles ensinaram, quando eles permearam toda a igreja de Laodiceia acerca de que qualquer pessoa que quisesse ser feliz era simplesmente visar os bens materiais, e quando aquelas pessoas estivessem bem sólidas nos bens materiais, eles não dependiam mais de nada. E aquela cidade, aquela igreja que havia ali em Laodiceia, ela foi contaminada por esta destruição invasora, ao ponto que o próprio Jesus a repreendeu, ainda na carta lá que João envia por intermédio ao anjo da igreja de Laodiceia, pela autossuficiência da igreja que estava em Laodiceia, que já havia sido contaminada por estas heresias, entre outros céticos, que estava tentando arruinar e trazer destruição para a igreja. Então naquela oportunidade Jesus repreende dizendo: tu dizes que não tem falta de nada, mas eu te digo que tu és o infeliz, o miserável, um pobre e nu, e te aconselho que de mim compre riqueza. Então estes mesmos ensinadores, como a cidade de Colossos estava entrando em decadência comercial, mas ali, através de um grande cooperador, Epáfras, um homem que era conhecido pelo seu comprometimento com as verdades do Evangelho, ele conseguiu impetrar naquela igreja um amor e um estímulo de fé tão tremendo, que esta igreja era conhecida pelo amor fraternal e pela sua condição de fé que ela tinha em Deus. Então, quando estes peçonhentos, quando estes agressores espirituais acharam que e queriam impetrar a mesma doutrina, o mesmo conhecimento deles que impetraram em Laodiceia e em circunvizinhança, então é quando Paulo adverte aos irmãos acerca da fé e do amor, e ele alterna a epígrafe do 1º capítulo a um contexto interessante, aonde o ápice da carta é ele mostrar os irmãos que o progresso espiritual não estava em bens material, mas sim na pessoa de Jesus, que foi o autor da nossa redenção. Então isto me chamou a atenção, e eu quero pregar esta rápida mensagem nesta noite sobre ícones inabaláveis. Amados, quando eu percebo a situação, o que me traz uma curiosidade é que no meio de um período de destruição, dentro do cativeiro babilônico, Deus aparece a Ezequiel e entra em um assunto polêmico e complicado, pois Deus falava acerca de destruição. Deus traz a Ezequiel uma postura, porque alguns líderes judaicos haviam perdido o temor
e a verdade de Deus, e ainda procurava o profeta, sentava-se diante dele, para que ele consultasse ao Senhor. Então é quando Deus vem a Ezequiel, e diz: porventura, Ezequiel, estes homens depravados, eles acreditam que ainda podem me consultar. Aí Deus entra em um relato de destruição, e o que me chama a atenção é que ele reserva no mínimo 7 versículos, uma palavra, um diálogo com Ezequiel, e dentre estes versículos ele destaca Noé, Daniel e Jó. Então, por que Deus destaca esses 3 homens? É porque são 3 histórias diferentes, 3 histórias em momentos diferentes, em situações diferentes, mas todos os 3 sobreviveram, prevaleceram em tempo de destruição. Então, quando Deus faz menção destes ícones como referência da sua pessoa, Deus é taxativo. Ele diz: se uma terra pecar contra mim e ela se afastar de mim, eu recolherei o pão, tirarei a mão e enviarei a fome. E ainda que tivesse no meio dela esses 3 homens, eles se salvariam pela sua justiça. Amados, há momento crítico e decisivo aqui nesta condição. Nós sabemos que no livro do Gênesis, quando Deus aparece a Noé, era um momento de degradação social. A Bíblia diz que toda a raça humana existente na época estava completamente depravada, descompromissada com o nome Deus e com tudo que se tratava, que se chamava Deus. E segundo alguns especialistas, eles dizem que aquela população da época chegava em torno de 2 bilhões de habitantes. E no meio daqueles 2 bilhões de habitantes, a Bíblia ou o escritor encontra um espaço para dizer que Noé era temente a Deus e andava com Deus. O momento quando Deus resolve destruir aquela raça, aquele povo, que Noé acha graça diante de Deus. Então Deus lança um desafio. Veja que Deus, quando chega, seguindo a colocação bíblica, quando Deus acha a favor, Noé acha a favor diante de Deus, Deus chega para Noé e diz: faz para ti uma arca, que eu vou dar cabo da raça humana, porque o seu descomprometimento, o seu pecado tem chegado até a mim. A Bíblia diz que a situação era adversa. O próprio escritor aos Hebreus, ele faz até uma casquinha, e ele diz que Deus falou a Noé, avisou a Noé de coisas que não se via. Ou seja, segundo alguns geográficos, segundo alguns especialistas na área, eles dizem que tudo era contrário à razão e à lógica humana. Havia motivo de que, se Noé aceitasse o desafio de Deus, ele ser tratado como louco, desprezível e pessoas sem um juízo sã. Por quê? Porque era cerca de 1.600 quilômetros a distância dele estava para o mar. Não tinha estaleiro, não havia rio. E Deus diz: faz um navio no seco, que eu vou destruir a raça humana se você quiser se salvar. Era período de degradação, era período de desafio. Foram esses pormenores que fizeram com que aquela raça, aquele povo dissesse: ele está louco. E numa lógica humana, a sociedade tinha razão. Nós sofremos uma catástrofe ecológica recentemente, todos nós somos sabedores, e as consequências ainda estão por muito. Porque houve um aviso, a catástrofe atingiu grandes e pequenos, mas pastor Hélio, houve um aviso que daria para diminuir a catástrofe. Mas próprio na minha cidade, eu conheço pessoas, os próprios meus patrões disseram: não se viu isso nunca, não vai acontecer. Ora, se nós estamos no mundo de tecnologia de ponta, e que um histórico diz que a cada 10 anos há uma enchente no nosso estado, agora quando se diz não vem não, nunca aconteceu, imagina naquele dia Noé dizer: eu vou aceitar o desafio, eu vou
ser inabalável no meio da destruição, porque eu acredito na palavra e na verdade, na sustentação de Deus. Ele sobreviveu. Ele prevaleceu em tempo de destruição. Que diferença tem da sociedade de Noé para nós? Tem muita. Nenhuma sociedade foi tão depravada feita a odierna. Em todos os contextos antropológicos, ou o que você quer imaginar. O homem nunca foi centro de tanta adoração. E o descomprometimento com as coisas de Deus também nunca foi tão elevado. O mesmo Espírito que quis confundir, que depravou a sociedade odierna, a sociedade de Noé, é o mesmo Espírito que está depravando a nossa sociedade. Mas se o inferno tinha se esquecido, eu vou lembrar ele. Porque o mesmo Deus que colocou Noé de pé no meio da destruição, é o mesmo Deus desta igreja que nos faz dar vitória no meio da destruição. Oh! Dá para você olhar para quem está ao seu lado e dizer: o negócio é sério. Aleluia. Ícones inabaláveis que sobreviveram. Era 3 estados. Nós estamos vivendo em época, irmão, que estamos quebrando, entre aspas, os nossos marcos antigos. Eu estou no púlpito da Assembleia de Deus e eu estou ungido por Deus debaixo da submissão do nosso Deus pastor. Estamos vivendo um modismo do que não tem nada não, é assim mesmo. É a tecnologia, uma conversa. É falta de comprometimento com Deus. A igreja, ela sempre manteve íconos que resistiram à destruição. É. Tempo de comprometimento. Tempo que todos estavam voltados para o pecado. Mas o que fez os anos passarem, e Deus dá referência de um homem, ícones inabaláveis. Eu, com a minha santa ignorância informática, ícones, é uma referência. E no meu computador apareceu algo, um ícone que era indesejável. E eu, na santa ignorância, batia para deletar. Quando eu ligava o computador, ele estava lá. Levei para o rapaz que entendia de informática. Ele disse: ah, pretinho, tira o cavalinho da chuva, ele está ligado no sistema. Para você deletar ele, tem que formatar o computador. E eu consegui. Mas só que Satanás não conseguiu deletar Noé. Ele cercava todo lado. Quando vinha, Noé estava lá como um ícone inabalável. Por quê? Porque para ele desabilitar Noé tinha que desabilitar o sistema. Mas como? Que Isaías diz que toda a água do universo cabe na concha da mão dele. Ele mede o universo a palmo. A terra é estrado do seu pé para ele ter descanso. E Jeremias 10 disse: ele faz o relâmpago, ele faz o trovão, ele faz a chuva. Ele é absoluto. Não tem como deletar. Olha para quem está ao teu lado e diz: tem cuidado. Diga: te cuida. Porque Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Então diz: te cuida. Porque assim como foi, será. Ainda que estivesse no meio dela. Comprometimento. Em 1915 foi lido aqui, pastor, que quando
quando Gunavrig colocou o pé no Brasil, principalmente aqui em Alagoas, melhor dizendo, ele, irmão Candinho, irmão Fabrício, irmão Albino, Otto Nelson, revolucionaram a nossa lagoa. Porque lutaram contra tudo e contra todo, até contra os teólogos que refutavam a doutrina do batismo como Espírito Santo. Mas enquanto mais ele tentava apagar e deletá-los, mas eles pipocavam em mistério para a glória de Deus. Ainda que tivesse no meio dela Noé, ainda que tivesse Jó, Noé prevaleceu intacto a corrupção da sociedade dos seus dias. E por conta dele nós estamos aqui. Jó permaneceu intacto contra o gigante financeiro. O maior problema, um pensamento meu, não foi a família, foi a finança. Porque naquela época qualquer um era conhecido pelos valores materiais que tinha, pelos bens, pelas cabeças de animais. Aí Satanás disse, tira tudo dele, para tu ver se ele não vai blasfemar. E Satanás meteu a rasteira. E Satanás disse, ele agora vai desistir, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele intacto, inabalável, disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Zofar quis ainda apertá-lo no capítulo 14, quase que ele se dobra. Quando Bildade no capítulo 19 veio dar a atacada final, dizendo, ele agora cede, ele agora cai. Quando ele pensava que ia determinar o final e a desistência de Jó, ele olha no olho de Bildade e diz, Bildade, como eu queria que se escrevesse o que eu vou dizer agora. Bildade, se me desse caneta de ferro e tinta de chumbo para eu esculpir numa rocha, e se fizesse um livro, o que eu vou dizer agora? Bildade olha para ele e diz, nessa situação miserável, o que é que tu quer dizer para se fazer um livro? Ele bate no peito e disse, Bildade, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Ícones inabaláveis. Antônio Rego Barro, pastor. Gustav Johnson. Pastor Juvenal Pedro. Pastor Manuel Pereira. Década de 80. Deus levanta um ícone que revolucionou Alagoas, deu continuidade, que tem sido espelho para nós, que desde 86 aceitou esse desafio para manter a doutrina, o comportamento ético, moral, aceitou e está conseguindo no meio da destruição, no meio de um período que Jó viveu. Ele venceu o gigante financeiro. Vai doer! Aonde pessoas estão querendo mercantilizar o evangelho, vender o evangelho, fica dando preço para pegar o evangelho. Isso aqui não é melancia nem batata não, isso aqui é verdade que transforma. Um certo pastor estava pregando em uma cidade, e quando ele terminou de pregar, o pastor de lá disse, quanto é que tu ganha lá? Ele disse, eu não ganho não, eu faço por amor. E se eu te oferecer uma casa mobiliada, se eu te oferecer um carro do ano, pagar todos os teus combustíveis, todos os teus custos, ainda pagar o colégio do teu filho, do rei? Aquele pastor olhou para ele e disse, meu amigo, o senhor não viu algo em mim? Ele disse, o quê? Eu digo, aquele pregador disse, chegue mais perto. Quando ele chegou, ele disse, veja aqui, tem um buraco na minha orelha, tem um furo. Isso aqui não é mercado, isso aqui é poder.
Nós estamos vivendo dias difíceis. Dias de destruição. E os nossos íconos perderam filhos, perderam esposa, andavam quilômetros e quilômetros de pé. Hoje, se for 5 quilômetros, se não tiver o Honda Civic para ir buscar, ninguém quer ir pregar. Essa verdade foi construída debaixo de sangue, de suor, de oração, de sofrimento. E não é uma geração descomprometida que vai mudar. Oh! É a verdade. Era isso que Paulo estava tentando refutar. O progresso é Jesus. O resto é consequência. Vai desistir? Vai não. Tiago disse, ouviste falar da paciência de Jó? Pedro disse que ele foi tão paciente. Homens ícones da nossa Assembleia de Deus, 95 anos, que muitos deles passavam meses sem saber o que era uma xícara de café. Homens que saía de casa e deixava a despensa vazia. Mas eram homens que quando chegava na igreja, quando batia nas portas das pessoas, não precisava falar muito. Quando entrava na igreja, Jesus já começava a batizar com o Espírito Santo. A sociedade que nós estamos vivendo no contexto moral e ético e financeiro está destruindo-se cada vez mais. E agora eu abro um parênteses para profetizar. Há muitos mercenários, mas Deus vai parti-los no meio. Deus está contando com uma geração comprometida. Ah, pastor, mas foi naquela época. O pecado é o mesmo, a ganância é a mesma, o dinheiro é o mesmo, mas o nosso Deus também é o mesmo. É a verdade, dá fruto no meio da destruição. Dá fruto. Estava pregando na divisa do Paraná. E o que me chamou a atenção foi que a filha do pastor e o genro me contou algo que encheu os meus olhos de lágrimas. Ele disse, pastor, o senhor não sabe o meu sogro. Um dos maiores criminosos com a gangue do Paraná, de uma região do Paraná, foi matar um crente. Quando puxou a arma, o pastor ficou no meio. E disse, para você matar ele, vai primeiro me matar. O chefe da gangue disse, é agora, vou te matar agora. Disse, atira nele. Ele disse que a filha dele estava na hora, se escondeu. Disse que quando o rapaz puxou o gatilho, começou a tremer, a bala não saiu. E o chefe dizendo, atira nele. O rapaz dizia, ele tem alguma coisa que eu não tenho, eu não sei o que é que ele tem. O rapaz disse, me dá aqui. Quando puxou o gatilho, o revólver bateu o coco. E aquela gangue hoje serve como obreiro naquela igreja, para a glória de Deus. Ícones inabalável, que dá lugar à graça para Deus operar milagres. Tem algum aí pertinho de você? Tem? A sociedade está tentando entrar com a sua depravação. Está se destruindo. Eita, meu Deus. É 95 anos de Assembleia de Deus. E Satanás está pensando que vai ganhar terreno. O modismo não é lançado e quer jogar dentro da igreja. Ah, pastor, mas é quadrado. É não, minha filha. É não, meu filho. É que por onde os nossos ícones passavam, eu fui um desses que olhava e dizia, um dia eu quero ser crente como ele é, como ela é. Mas a sociedade está depravando-se, está inchando, querendo entrar na igreja. Mas deixa eu te dizer, enquanto os púlpitos da Assembleia de Deus tiver esses ícones inabaláveis, o diabo vai ficando lá de fora o tempo todo, e a igreja cheia da glória de Deus.
ícones inabaláveis. Corrupção não tinha lugar. E Deus disse: ainda que tivesse no meio dela Daniel. Daniel foi inabalável quando Satanás destruiu a fé dos israelitas. Quando Satanás deu o golpe final, a Bíblia diz que Daniel disse: eu assento no meu coração não me contaminar. Eu não vou abrir mão da fé que os meus pais me falaram. Hoje tem muita gente por aí que está chamando os nossos pais de babaca, de atrasado, de quadrado. Mas são esses quadrados que vai receber a coroa da glória. E se você não ficar quadrado também, você não vai ter parte. Eu não mudo. E eu quero saber, cadê a nova geração que quer aceitar o desafio de Deus? Há muitos lugares que hoje só precisa fazer um curso de teologia. Só precisa botar um anel no dedo, ninguém quer respeitar mais pastor. Já compra uma bolsinha, já se torna pregador itinerante. Em busca de fama, de mídia, de agenda. Ei, filho, há 95 anos, isso aqui nunca foi negócio de fama, nem de mídia, não. Aqui é lugar de poder, de glória e de avivamento. Ai, mãe, estou Choran jaga somblaicho. Chak somblaicho fepia kan chak sayar teruya. Rai bio gala sanchai ploya jawa. Chak somnai. Charlayo ka somja plio chak somcha placer. Deus está levantando alguém aqui em mistério no meio desta multidão. E está tratando cara a cara nesta hora. Chaksanchi pro revive settle con layo broga sound jo de go. Ramana sound jo ko sound jo layo fo. Ere people sound jo go layo sari mi. Hanya go no basor. I sound jo pre from the right. Chaksanchi ro. I find the sound of Kassam, the Raya Vavasir. Raksancha Satavayada. And I son, the Raya Jagava. A Piaponja Gassan, the Raya Cassidy. Ranai Gassam, the field of life. Santidade, 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 servos meus, a quem vos escolhi, sustente a corda, tem urgência em fazer grandes coisas neste estado. Mas muitos não compreenderão. As minhas verdades têm que prevalecer. E eu estou contando com homens comprometidos, cheios de unção, de determinação e de coragem, para dizer não ao pecador, para dizer não ao pecado na minha igreja, porque estou para fazer um movimento tal que vocês não acreditarão, diz o Senhor desta igreja. Se você pode, fique de pé, por favor.
Raiga! Estamos vivendo tempo de destruição. E como a igreja Assembleia de Deus tem revolucionado estes séculos, tem revolucionado 95 anos, a nova geração tem que sustentar o batido. Eu quero saber a mão daqueles que estão comprometidos. Bata no peito e diga: Deus, pode contar comigo. Se for preciso fazer navio no seco, eu faço. Aleluia. Se for preciso abrir mão dos meus bens materiais, eu abro. Se for preciso me alimentar de legume e água, eu me alimento. Quando a boca esquentou para Nabucodonosor, disseram: aqui tem um Daniel, é diferente. Quando Nabucodonosor passa, que vem Belsazar, que vai ver a escrita na parede, chama Daniel. Quando Daniel chega, ele diz: tu és aquele Daniel? Sou, não mudei não, ainda estou aqui. Quando Dário botou ele na cova, gritou: Daniel! Seria acaso ao Deus que tu serve continuamente te livrou da boca do leão? Ele gritou de dentro da cova: estou aqui, meu rei, o meu Deus me livrou, me achou inocente, ele me livrou. Chacoalha quem está ao teu lado aí, é o encerramento, é a abertura da convenção. Diga para ele: te cuida, assim como foi, será. Oh. Eu quero orar por você. Eu sei que o tempo não permite mais, mas eu queria que você visse aí alguém que não é crente perto de você. Algum afastado, alguma pessoa não crente, as horas já não permitem. Mas veja se tem aí perto de você. Levante a mão, por favor. Debaixo da submissão dos pastores, do meu pastor. Aleluia. Ícones inabaláveis. 95 anos. Entraram os estandartes por este corredor. Se Jesus não voltar logo, daqui a alguns anos, os nossos filhos, os nossos netos precisam ver rostos aqui entrando mais uma vez. Mas de uma geração comprometida com as verdades do Evangelho. Uma geração que diga não à corrupção, que diga não a uma sociedade depravada. Uma geração que se mantenha de pé diante dos obstáculos e que se mantenha inabalável em um clima de destruição. Quero orar por você, Valdero, canta em nome de Jesus. Estenda suas mãos aonde você estiver. É tempo de destruição. Mas eu recebo a autoridade de Deus. E na submissão dos meus pastores da retaguarda, eu ministro uma unção sobrenatural sobre as vossas vidas. O Espírito Santo me ortoga, fala isso. Há uma unção sobrenatural. Há uma unção que está invadindo vidas. E muitos que estão nesta multidão vão reviver, vão viver dias de glória, porque assim diz o Senhor. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, toma agora esta multidão
como um sinal de um reavivamento para resistirmos à destruição atual. Que o teu nome seja glorificado e que as nossas vidas continuem cheias da tua presença.